Olá, olá, querido, graça e paz, tudo bem? Como é que tá você? Nós estamos aqui para mais uma live, amém? Se você estiver aí nessa hora, hoje, terça-feira, dia um pouco nublado, mas aqui, daqui a pouco sai um sol, acho que sai hoje, né? Me disseram que lá no Rio choveu e tá frio, mas aqui está nublado e vai sair um sol daqui a pouco, não choveu. Bom, gente, eu quero falar sobre um tema interessante hoje. A própria natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 19. A natureza, sabe? A natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Esse versículo, ele é um pouco intrigante. Por quê? Por que a natureza, a própria natureza, aguarda a manifestação dos filhos de Deus? Bom, porque a natureza, elas não podem fazer o que nós podemos fazer. Elas não podem agir naquilo que cabe a nós, como filho de Deus, agir. Muitas vezes os filhos de Deus, eles estão esperando alguma coisa, quando na verdade os filhos de Deus precisam se manifestarem. Nós precisamos nos manifestarem. Os filhos de Deus têm que tomar posição. Os filhos de Deus têm que tomar atitude. Os filhos de Deus têm que sair da inércia. Os filhos de Deus têm que realmente sair do comodismo, da sua área de conforto, da sua zona de conforto, e fazer alguma coisa em relação ao reino de Deus, a própria natureza. Porque a Bíblia diz que a natureza, ela geme, ela sofre, aguardando, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Isso é muito interessante. O grande problema é que a maioria das pessoas não se veem, a maioria dos cristãos que eu falo, eles não se veem como filho de Deus. Ele se vê como alguém bem minúsculo, bem pequeno. Mas a Bíblia, ela, de Gênesis a Apocalipse, vai dizer que nós somos filhos de Deus. Nós não somos meras criaturas de Deus, como os outros seres viventes, como plantas e animais e tantas coisas. Nós fomos criados de forma especial e nós somos filhos de Deus. Não só filho de Deus no sentido, você não é um humano comum, isso eu falo nas minhas palestras. Tem gente que ele olha para si, ele acha que ele é uma pessoa normal, igual qualquer outra pessoa. Você é diferente. Eu sou diferente. Você é diferente. Porque você foi criado de uma forma especial. Você vive nesse corpo, você está nesse tabernáculo, você está nesse templo, nessa morada temporária, mas você é especial. Você fica doente, você sofre problemas, conflitos e tudo, mas você é especial. A Bíblia diz que Deus nos criou em duas etapas. A primeira etapa foi a etapa espiritual e depois a física. Deus nos criou fisicamente, mas antes Ele já tinha nos criado no espírito. É só você lá ler em Gênesis, por exemplo. 2 versículos que mostram sobre a criação e a formação. Em um versículo a Bíblia diz: e criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. E no segundo versículo está escrito: e formou Deus a sua imagem conforme a nossa semelhança. E formou Deus o homem, do pó da terra. Então o homem foi criado. Depois ele foi formado. Nós fomos criados à imagem de Deus. E depois fomos formados. No Salmo 139, a Bíblia fala, a partir do versículo 14, 15, 16, que de uma forma terrível e tão maravilhosa nós fomos formados.
nós fomos criados. Então veja bem que Deus, ele caprichou na nossa criação, na nossa formação, e agora ele quer que haja uma manifestação, porque Deus não nos colocou nessa terra à toa. Deus não nos colocou aqui para uma mera passagem de vida, 70, 80, 90, sei lá, 100, ou alguns com menos, mas Deus não nos trouxe para cá sem um propósito exclusivo e específico. Deus nos trouxe para cá com um propósito claro e objetivo. Qual o propósito? Manifestar a glória de Deus. Qual o propósito? Manifestar o poder de Deus através da nossa vida. No Salmo 82, versículo 6, a Bíblia diz que nós somos deuses. Está escrito: vós sois deuses e todos vós sois filhos do Altíssimo. O que a Bíblia quer dizer com isso? Alguns estudiosos acabam dizendo que esses deuses se referem aos juízes poderosos da época, mas eu não acredito. Eu acredito que a Bíblia diz: vocês, meus filhos, vocês são deuses e vocês são filhos do Altíssimo. A Bíblia diz que Moisés era um Deus para Israel. Deus levantou Moisés e fez dele um Deus, ou seja, alguém com autoridade. Então o que quer dizer para você? Você tem autoridade. Autoridade, então se comporte, viva, esteja na posição de uma autoridade. Quando Jesus falou para a igreja: eu vos darei, eu vos dou as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Significa que nós temos o poder, a autoridade de mandar e desmandar. Isso, a primeira pessoa que Deus confiou essa legalidade foi Adão. Adão perdeu isso, essa legalidade, entregou para Satanás, mas Jesus veio, resgatou e nos entregou de novo a autoridade, o poder de ligar e desligar, de manifestar aqui na terra como filhos de Deus. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo 4, versículo 1 em diante, que enquanto o herdeiro é menino, ele não tem diferença nenhuma do servo, ainda que ele seja dono de tudo. O herdeiro é aquela criança que herdou a grande fortuna, o grande poder do pai. O império que o pai conquistou, construiu, o filho tem direito, ele é herdeiro daquele patrimônio e de tudo aquilo, mas ele é uma criança, então ele não sabe o direito que ele tem, ele não sabe o quanto ele é importante, o quanto ele é poderoso. Ele não tem essa noção, porque ele é criança. Então ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Ou seja, ele não tem noção do poder que ele tem. Ele é herdeiro, mas ele não sabe o valor daquela fortuna, ele não sabe o valor daquele dinheiro. Então ele vive como uma criança, né? Ele olha para tudo que o pai entregou para ele, ele olha para tudo que o pai deu na mão dele, mas ele não imagina que ele é dono de tudo. Ele não tem noção, ele é uma criança. Assim são alguns cristãos que na verdade não conseguem entender o poder que está na mão dele. Não sabe o poder que está na mão dele. Você tem um poder fenomenal, mas o inimigo da sua alma, aquele que luta na tua mente, vai sempre dizer que você não tem poder nenhum, que você é fraco, que você é frágil, né? Que você precisa da misericórdia de Deus e blá 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 blá. Tem gente que ele fica pedindo misericórdia a Deus o tempo todo, mas você é um cristão,
Por que você vai pedir misericórdia? Ah, porque o cego de Jericó clamou e pediu misericórdia. Só que você não é o cego de Jericó. Você é um filho de Deus. É isso que nós precisamos entender. O cego de Jericó era de Jericó e por isso ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os filhos de Deus não precisam pedir misericórdia a Deus. Os filhos de Deus não vivem de misericórdia. Os filhos de Deus já são todos abençoados. Você já é abençoado com toda a sorte de bênção. Efésios capítulo 1, versículo 3. Você é abençoado com toda a sorte de bênção. Não fique querendo, falando misericórdia, Senhor, me dê isso, me dê aquilo, quando tudo já está disponível ao nosso redor. Eu não sei por que tem gente que tem tudo, mas acha que não tem nada, igual o filho pródigo, o mais velho, que sempre teve tudo do pai, mas nunca usufruiu do direito que ele tinha. Então o que eu quero dizer para você, muitas vezes acontece isso na vida de muita gente. Ele tem todo o direito, tudo é dele, mas ele vive mendigando, ele vive pedindo: eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Tipo um filho que a geladeira, o armário está cheio de biscoito, a geladeira está cheia de frutas, e ele vive pedindo ao pai: pai, posso comer uma maçã? Pai, posso comer uma banana? Pai, posso comer um pedaço de melancia? Pai, posso isso, posso aquilo? E o pai diz: meu filho, a geladeira está aí, não tem tranca, não tem chave, é só abrir e pegar o que você quiser, porque tudo é teu. Então muitas vezes as pessoas não usufruem e não recebem, não tomam posse daquilo que já é dele, que foi conquistado por Jesus na cruz. Então eu quero te dizer que você precisa tomar a atitude de filho de Deus, porque você não é um servo, você é um filho. Em Gálatas capítulo 4, versículo 7 diz: porque agora em diante vocês não são mais servos, agora vocês são filhos, e se vocês são filhos, vocês também são herdeiros. Então, na verdade, nós temos que tomar a nossa postura de herdeiro. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 35, que o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Eu vou repetir, João 8, 35. O servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. O que eu quero te dizer? Quer dizer que você é uma pessoa tão especial que Jesus, que Deus jamais vai te mandar embora. Você, o servo, ele trabalha na casa de uma pessoa, de um senhor, de um patrão, mas ele tem um tempo de trabalho, ele vai ter que ir embora alguma hora. Tem gente que fala assim: os meus patrões me tratam como filhos. Não. Pode até tratar, mas não é filho. O dia que você vacilar, pisar na bola, o dia que você começar a chegar atrasado, quando você ficar doente, quando você não render mais, quando você não produzir mais, você vai ser mandado embora. Agora o filho não, o filho pode muitas vezes ficar lá no sofá dormindo o dia inteiro, mas ele é filho. Então Deus está aguardando a nossa manifestação, a natureza, a própria natureza, porque ela geme, ela está gemendo. Esse gemido da natureza tem que nos incomodar, e nós temos que ouvir o gemido da natureza, tá certo? E eu estou falando em vários aspectos. Às vezes a pessoa é cristã, é um filho de Deus, mas ele não tem nenhum carinho pela natureza. Nenhum carinho. Ele joga papel no chão, ele suja a praia, ele não tem o carinho pela natureza. Ele destrói, ele mesmo destrói a natureza. Mas os filhos de Deus têm que se manifestar, porque a natureza está gemendo. E não só na pregação do Evangelho, porque é na pregação do Evangelho, na palavra de Deus que eu estou dizendo.
mas nós temos que ser referência em muita coisa, até na questão de cuidar da natureza. Os naturalistas, os ativistas que tratam e que cuidam, que lutam pela preservação da natureza, muitas vezes nem cristãos eles são, mas eles estão cuidando da natureza melhor do que nós. E nós é que deveríamos ser os principais, os primeiros interessados em cuidar da natureza. Agora, quando se trata de pregação do Evangelho, mais ainda, nós precisamos sair da inércia, desse marasmo, tá? E começar a usar o potencial que nós temos para ser pregadores do Evangelho. Tá bom? Então, Deus está aguardando a sua manifestação, Deus está aguardando você se posicionar, eu também. Eu preciso sair dessa inércia, eu preciso ir para a internet, eu preciso fazer minhas conferências, eu preciso fazer minhas palestras, eu preciso ajudar pessoas. Uma das coisas muito importantes que tem gente que ainda não caiu a ficha é que ajudar gente, ajudar pessoas é a melhor coisa que existe no mundo. Quando a gente ajuda alguém, quando a gente fortalece alguém, quando a gente encoraja alguém, olha o que vem para nós, querido. É a lei do retorno, é a lei da semeadura. Quando você planta, você colhe. Então, quando você está disponível a ajudar pessoas, automaticamente Deus vai ser com você. Então, não fique gritando, tenha misericórdia de mim. Aquela mulher, Ciro Fenícia, começou a falar, Senhor, tenha misericórdia de mim, que a minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus falou, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus quis dizer o seguinte, que ele tinha prioridade nos filhos. Mas como ela gritou, como ela clamou, então ela foi atendida. Ela não é uma referência para nós. Ela é uma referência para quem ainda não chegou ao conhecimento do Senhor e não tem Deus, não tem Jesus ainda como seu Salvador. Tá bom? Que Deus abençoe você e que você tenha um dia abençoado aí, tá bom? Deixa eu te falar uma coisa. Se você quiser uma conferência, uma palestra, tá? Sobre vida financeira, sobre cura emocional, inteligência emocional, dependência emocional. Se você quer uma palestra sobre escatologia, você quer uma palestra sobre evangelismo, um curso de como você pregar melhor, como você falar melhor, como você perder a timidez diante do público e das câmeras, eu tenho uma proposta para te fazer. Você entra em contato comigo, nós vamos fazer uma conferência exclusiva. Eu posso fazer tanto presencial como online. Se você quiser online, eu vou fechar com você para a gente fazer uma conferência, eu e você, nós dois, tá bom? E você vai me perguntar, eu vou te responder. Vou tirar todas as suas dúvidas sobre os assuntos que mais te interessa. E se você quiser fazer um curso de teologia, o IBVD está aí para te abençoar, tanto presencial como online. Você pode abrir um núcleo na sua igreja, por exemplo. Pastor, eu quero abrir um núcleo na minha igreja. Então, a partir de 10 pessoas, você pode abrir um núcleo em qualquer lugar do Brasil, tá? E em qualquer lugar do Brasil é fenomenal. E pode também ser online. E nós temos o nosso site, você pode baixar, você pode entrar aí. Eu vou deixar aqui embaixo o nosso site para você navegar, para você conhecer melhor o nosso trabalho. Deus abençoe, graça e paz.